o nosso abraço fraterno a todos os nossos irmãos e irmãs, independente da distância, que hoje ela já não existe mais. Estamos muito próximos uns dos outros. A nossa profunda gratidão e o nosso ensejo que todos aqueles que neste momento acompanham aqui os trabalhos da casa e neste momento a nossa fala, nós rogamos as bênçãos de proteção por todos e para a família de todos também. Então, de volta, nós sempre procuramos trazer alguma coisa importante, mas aquilo que nós trazemos como importante, ele não é importante só agora. A importância, ela sempre fez parte das nossas vidas. Quantas coisas importantes nós já recebemos no passado, longínquo. Porque, como nós entendemos isso? Porque Jesus, o Cristo, ele nunca esteve distante de nós, e nós sabemos que o Cristo, ele é de muito longe. Sempre comentamos, e nós sabemos disso, que pela idade da casa que nós moramos, conhecido como planeta Terra, geologicamente, a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas ele já era um Cristo e estava sobre esse grande projeto. A casa não estava pronta. A casa era um projeto, era um programa, como os outros vizinhos nossos. Se nós pegarmos aí Mercúrio, Vênus, aqui a Terra, Marte, Júpiter e Saturno, assim por aí adiante. Então tudo isso era um grande projeto, mas ele já estava naquele tempo. Mas na medida em que ele começa a permitir que nós começamos a nos instalar nesta casa abençoada, em momentos primitivos, ainda muito primitivos, imaginemos que ele esteve sempre muito próximo de nós. Então, é nesse sentido que nós estamos buscando raciocinar. Então, nós estamos trazendo para a nossa reflexão, porque a reflexão é uma coisa muito importante. E é importante também nós observarmos que nós refletimos muito pouco. Nós fazemos poucas reflexões em torno de assuntos tão importantes que nos rodeiam, nos cercam, e muitas vezes nós passamos como pessoas distraídas, não por mal, mas talvez por ignorância, e esse distraimento parece que nos afasta um tanto da grande realidade. Então o nosso assunto é, em relação a ele, o assunto é o encontro com Jesus, o encontro com ele. Um ponto. Aí nós temos, e agora? Um ponto de interrogação. O encontro com Jesus, e agora? O que é que nós fazemos? Porque uma coisa era, antes de nós termos esta oportunidade abençoada de termos um encontro mais estreito com Ele. Nós nunca tivemos assim, isentos, órfãos dele, mas nós sabemos que ele sempre esteve muito próximo. Mas o encontro mais forte, assim, que vai se dar, numa grande realidade, é o momento em que ele chega aqui na Terra. Naquele momento em que ele toma corpo aqui na Terra. Porque foi um tempo preparado também para isso. Não podia ser antes, porque nós, a humanidade, não estávamos preparados e não tínhamos, apesar de, talvez, em alguns momentos, ouvindo alguns comentários sobre ele, mas que nos colocavam muita dúvida ainda. Será que esses comentários são reais? Será que ele existe? Então, o momento aguardado ainda não era aquele bem lá atrás. Era o momento correto, onde, sobre essa coordenação divina, porque todo esse projeto humanitário dos terrestres aqui nesse mundo, ele é um programa, é um projeto, mas tudo acontecendo no momento certo. Antes nós não tínhamos um contato assim com ele, como temos na atualidade. Mas na medida em que ele chega, ele fortalece esse contato, porque ele aparece, ele corporifica junto de nós. Não tem como isso ser esquecido.
Não tem como isso ser contestado de forma alguma. E quando que ele aparece? Ele aparece no momento em que muitos impérios já existiam aqui na Terra. Muitos imperadores, muitos ditadores, muitos dominadores, inclusive, já existiam aqui. Quando Jesus chega, aqui pelo Império Romano, o ano, pela Idade de Roma, era o ano 749. Imaginemos só, o ano 749. Antes, quando ele corporifica aqui, já havia calendários. Já havia muitos calendários, mas pegando o romano, era o ano 749. É o momento que ele chega. A partir dele, as coisas mudam. Porque ele é para nós o divisor de águas. Quando ele chega, então nós vamos entrar numa outra era. E muito mais aqui em relação ao mundo ocidental. É uma era nova. A era cristã, que vai começar no primeiro dia da era cristã. Então hoje nós nos encontramos no ano 2026, faz parte dessa era nova, o momento em que ele chega. Mas quando ele chega aqui na Terra, ele não chega assim de improviso, por acaso. Há um programa tão grande, pré-estabelecido, e esse encontro acontecido no mundo espiritual superior, não sabemos quanto, mas há milhares de anos atrás. O que nós sabemos é que nessa reunião de espíritos havia milhões e milhões de espíritos, de almas. A maioria deles viriam para lhe dar sustentação nessa era nova. Porque tudo está dentro de um programa, não antes e também não depois, no momento correto. Ele é o divisor de tempo, esse divisor de águas. Então, nesse projeto, nós temos todos aqueles que nós conhecemos, inclusive quem estuda a Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos profetas que vieram bem antes dele. Nós vamos pegar alguns muito antigos, não tão antigos, mas pegamos aí Moisés, no caso, né? Quase 1500 anos atrás. Vejamos, ele só ia aparecer aqui, ia corporificar aqui, 1450 anos depois. Mas Moisés ia chegar primeiro. Aquele que já ia trazer algumas notícias sobre ele. E do seu meio suscitar-lhe-eis um profeta semelhante a ti, em cuja boca colocarei as minhas palavras. E ele lhes dirá tudo aquilo que eu lhes ordenar. Vejamos, falando de Jesus, falando da vinda dele, mas imaginemos, nós pegamos, porque nós não temos noção de tempo. O tempo não existe, mas para nós, esse tempo é uma coisa que nos impressiona, dá a impressão que é uma quantidade muito grande. Então, 1450 anos, ele ainda estava, a sua realidade, não que ele nunca esteve próximo de nós, mas nós estamos falando da situação espiritual dele, do perispírito tão elevado, tão grandioso em relação a esse tempo. Então, aí as primeiras notícias começam a chegar. Então, e os anúncios, né? Isaías, um dos grandes anunciadores, né? O próprio Jeremias já começa a tocar no assunto que ele ia desenvolver aqui, quando Jeremias já fala da reencarnação, no primeiro capítulo, item número 1 do Antigo Testamento, Jeremias, e antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olhamos só, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Como? Para conhecer alguém, porque esse alguém existe. E antes que saísse da madre, mãe, eu te constituí profeta das nações. O que acabou sendo. Ele foi um grande profeta das nações, de todas as nações do mundo. No nosso mundo ocidental, nós entendemos de uma forma muito mais próxima dele, Jesus, de acordo com a sua realidade. Mas em outros continentes, a mesma notícia chegou através de outros emissários, como Lao Tse, Confúcio e tantos outros, Zoroastro, Krishna, Buda e assim por diante. A notícia nunca deixou, porque eles eram reencarnacionistas também, nunca deixou de chegar. Mas então, o marcador de água, o marcador para nós de águas é Jesus. Então, imaginemos quanto tempo para ele chegar aqui.
E aí o tempo para nós, não para ele. Aí quando ele vem, então, é o advento, é o momento que nós temos de ter um conhecimento mais próximo, porque ele nos deixa um legado tão grande para nós, que está lá exarado no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho. E esse Evangelho tem características interessantes, porque ele é conhecido como Evangelho de luz. Evangelho de luz. É a luz forte chegando nessas eras, porque as trevas eram dominadoras, a obscuridade eram dominadoras, e ela chega não para combater, mas para deixar bem claro que as trevas só existiam porque era a ausência da luz. Mas a luz chega para trazer essa grande luminosidade em nossas almas, nossos corações. Também, Evangelho Boa Notícia, porque é uma notícia nova, é uma notícia rara. Ela vem, inclusive, essa boa notícia, ela vai trazer um grande conhecimento para nós através do Consolador, que o próprio Cristo já dizia. E o Santo Espírito, que é o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, isso a partir da data dele, da chegada dele, 2000 anos, para chegar na nossa era, ele vem para vos informar todas as coisas, vem para vos ensinar todas as coisas. Então, é a boa notícia. Qual boa notícia melhor que nós podíamos receber, senão aquela que pode nos trazer respostas para as perguntas? Porque uma grande parte de nós somos inquiridores, nós somos perguntadores, e nós não tivemos respostas, infelizmente, em muita parte do igrejismo que começou a acontecer. Com todo o respeito, porque cada coisa no seu tempo. Bom, então a partir daí, nós temos um contato muito marcante com ele, Jesus, através do Evangelho. Então, como é que fica a coisa agora? O encontro, isso então proporciona o nosso encontro com ele. É o nosso encontro. Então, a partir daí, nós temos um encontro com Jesus. Mas e agora? Basta só ter um encontro? Ou esse encontro com ele, essa grandeza que está ali colocada no Novo Testamento, no Evangelho, para nos trazer mudanças, para ocasionar reformas íntimas junto de nós, espíritos muito imperfeitos. Se hoje ainda, na atualidade, ano 2026, nós somos imperfeitos, imaginemos recuando no tempo lá atrás. Nós éramos muito mais imperfeitos. Por quê? Porque existe uma lei chamada Lei do Progresso. A cada momento, a cada minuto que nós estamos caminhando, está acontecendo um progresso em muitas áreas. E um desses progressos muito importante está na área do conhecimento. Tanto que ele vai dizer, João 8:23, da necessidade nós conhecemos a verdade para que ela nos liberte. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do quê? Da ignorância. Então é um contato que nós temos com ele, com Jesus. Bom, aí fica aquela pergunta, fica aquela questão, né? E agora? Com ponto de interrogação. O que é que eu faço com isso? Com todo esse conhecimento? Porque não basta só ter o conhecimento, não basta ter acesso às informações, é necessário que esse conhecimento e essas informações, elas trabalhem no nosso íntimo, na nossa intimidade. Com que finalidade? De ocasionar em nós mudanças fundamentais. Em que área? Na área do comportamento, na área da conduta. Qual é o meu comportamento da atualidade? Como era o meu comportamento antigamente? E esse contato trouxe algum progresso para mim na área do meu comportamento? Eu me comporto melhor? Eu me comporto melhor diante dos meus irmãos que fazem parte dessa grande sociedade em que nós estamos juntos? No continente que a gente está? No país que a gente está? Na cidade em que a gente está? E aonde a gente está? A gente não está por acaso? Nós já rodamos muito, muito, e a Divina Providência nos coloca sempre em grupos, juntos. Então, como está a minha conduta? E nós comentávamos, inclusive, anteriormente, outro comentário que nós fazíamos numa outra casa, nós fazíamos esse comentário do exemplo, o exemplo marcante, porque tudo isso vai se concretizar em exemplos, porque na medida em que eu tive um contato com ele, e esse contato se deu através do Evangelho,
Porque eu, pessoalmente, agora no ano 2026, eu não tenho condições, são tão precárias, sou tão imperfeito, e não que ele nos discrimine de forma alguma, de ter um contato vivo com ele. Isso é impossível para mim, para nós, ainda espíritos altamente inferiores. Mas como o Evangelho, ele simplesmente é a biografia dele, Jesus, se a gente quiser estar presente dele, estreitar esse laço muito próximo dele, é só observarmos o Evangelho, deixarmos nos conduzir pelo Evangelho. Então, na medida em que eu faço isso, e agora? Esse agora vai depender da minha vontade que eu tenho de progredir, de ser melhor, para que eu, sendo melhor, eu possa também cooperar com a grande melhora que está para acontecer aqui na Terra, mas através do meu exemplo. Porque se eu sou melhor e eu sou um grande exemplo, muitas pessoas podem se exemplificar em mim também. Eu estou falando de mim como exemplo, não eu. Eu sou imperfeito, como muita gente é. Mas cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, cada um daqueles que nos encontramos aqui agora, mesmo aqueles que não fazem parte da nossa dimensão aqui, mas eles mesmos sabem que são imperfeitos ainda também. Há uma imperfeição, apesar de serem muito mais perfeitos que nós, mas também se sentem assim. Então, é necessário que nós busquemos trabalhar isso, para que, através das mudanças em nós possamos, então, cooperar melhor para tudo aquilo que está acontecendo no planeta Terra. Porque esse foi o motivo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período em que começa a era cristã. Nesse período em que, pelo calendário romano, era o ano 749. Porque já havia muita gente em muitos lugares. Mas agora as coisas elas vão ficando um pouco diferentes. Então, qual a contribuição? Então eu fico assim, eu sou um obreiro do Cristo, eu já posso me considerar que mesmo de uma forma pequena, eu sou um obreiro onde eu estou, onde eu me encontro, porque não é por acaso onde a gente está. Nós, através dos meios da reencarnação, ninguém está deslocado. Estamos todos juntos no mesmo lugar. Essa relação, ela é muito importante. Então nós vamos ver qual que é o motivo maior da vinda dele aqui. E ele ele não comentou com essas palavras, mas através das palavras dele, resumindo tudo isso, era para a implantação do reino de Deus na Terra. Por que não aconteceu antes? Porque tinha um momento certo. A implantação do reino de Deus na Terra. A implantação do reino da Terra, para nós, em doutrina espírita, é um mundo de regeneração. Tudo isso está sendo trabalhado diante de um mundo, de uma humanidade tão conturbada, com tantas coisas ruins acontecendo em todos os lugares. O que não falta são coisas negativas acontecendo, no meio das positivas, porque a gente tem que respeitar um certo lado que está trabalhando para isso. Nós sabemos que já há um grupo bastante grande e desenvolvido trabalhando já nesse mundo regenerativo. Já se está trabalhando para a implantação definitiva do reino de Deus aqui na Terra. Então, quanta coisa nós podemos então retirar quando a gente começa então a raciocinar e analisar. Porque eu sou um ser vivente, eu vivo, eu respiro. Quem eu sou, onde eu estou, por que eu estou, o que está acontecendo? E será que eu posso contribuir? Eu posso ser útil? Claro que nós podemos fazer isso. Então a vinda do Cristo aqui, ela está dentro de um programa pré-programado, é um projeto pré-estabelecido e num tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, minha gente, meus irmãos, minhas irmãs, então fica sempre no ar. Como fica a nossa contribuição? Como fica o nosso exemplo? O que vai deixar uma marca bastante grande são as mudanças em nós, através do nosso exemplo vivo. Porque é através do exemplo, e até em psicologia, nós sabemos que nós somos seres imitadores. Em psicologia profunda,
eles dizem que nós somos seres imitadores, nós imitamos os outros. Então, se tem muita gente que às vezes se perverte porque buscou uma imitação errada, mas e muita gente que buscou imitar alguém, que se engrandeceu, que foi grande e agora ele também pode contribuir, então isso realmente fica correto. Nós somos seres que imitamos. O que é que nós queremos imitar? Nós queremos imitar o ser maior e mais grande que aconteceu no nosso meio. Esse ser é Jesus. É Jesus, o Cristo de Deus. Na medida em que ele nos deixa esse grande legado, e tudo aquilo que ele deixa ali para a nossa transformação, o que está acontecendo? Nós estamos buscando, no mínimo, imitar aquilo que ele deixou, mas imitando de uma forma positiva, porque nós não podemos enganar. Nós temos que ser positivos para que as coisas positivas elas possam, então, acontecer no nosso meio e no nosso seio. Então, há muitos exemplos vivos. Ontem mesmo nós comentávamos sobre um exemplo muito vivo de uma criança, um menino, que chega até onde Jesus estava pregando para a multidão. Ele estava pregando e ele está ali, e a dificuldade dele chegar até Jesus, porque ele tinha um propósito de chegar próximo ao Mestre, ter um contato com ele, para pedir para sua mãe que estava doente. Eles moravam numa aldeia um pouco distante de onde estava acontecendo Jesus cercado daquela multidão, pregando para as pessoas carentes, necessitadas, os doentes da mente, tido como obsessão, os paralíticos, os cegos, os coxos, enfermos, ele estava ali, porque quem cercava Jesus era essa carência muito grande. E esse menino então chega com uma grande dificuldade ali e querendo se aproximar ao máximo dele possível. Mas qual a história desse menino? Qual a história dele? Nós uma vez já narramos alguma coisa sobre isso aqui. O nome dele era Gesiel, e ele, pelo fato da mãe estar enferma, e já quase que no estado terminal, mas qual o motivo da sua mãe estar tão enferma assim? O motivo é que ele já estava órfão de pai. Ele estava órfão de pai. O seu pai perecera no mar da Galileia. Ele era pescador, e era da pesca que eles viviam, mas certa vez ele foi para pescar lá no centro, no meio do mar da Galileia, foi pego por uma grande tempestade muito forte, e o barco frágil naufragou e ele pereceu junto. Ele nunca mais voltou para casa. E a mãe, Sara, que amava muito seu esposo, um homem ordeiro, trabalhador, dedicado à família. Eles tinham Gesiel ali, e as dificuldades. Então, pelo fato dele ter falecido e nunca mais ter voltado para casa, ela ficou enferma. Por esse fato, ela se envolveu com uma enfermidade tão insidiosa que ela foi para o leito e não conseguia mais sair do leito. E os dias iam passando cada vez pior. Então, mas como que Gesiel, o que uma coisa liga a outra? A verdade é que a mãe não podendo mais trabalhar, lá prostrada num leito de enfermidade, então a bondade, a caridade que fala mais alto, mulheres, vizinhas que eram amigas, vinham ali para ajudar na limpeza da casa, fazer o alimento, tudo que eles podiam fazer, organizar a casa. E elas conversavam, sempre conversavam entre si, e buscando contribuir da melhor forma para com Sara, buscando fortalecê-la, falando coisas boas para ela, mas a dificuldade era muito grande. O que acontece é que elas conversavam entre si. E num desses dias, além dessa conversa normal, elas estavam conversando sobre um fato. Aquelas mulheres estavam ali presentes conversando a respeito de um carpinteiro, um carpinteiro lá de Nazaré. E essa notícia começou a correr de boca a ouvido, de boca a boca, de boca a ouvido, começou a correr que ele curava muitas pessoas. Ele tinha esse dom
desenvolvido nele, e ele curava muitas pessoas. Ele era conhecido também como Jesus de Nazaré. E elas estavam comentando, pelo conhecimento que elas tiveram, que esse homem era um homem muito bom, ele só sabia fazer o bem, e que ele iria estar próximo daquela aldeia. É justamente onde Gesiel estava agora, é onde ele estava. Aí, ele ouvindo essa conversa das mulheres, ela e muita gente daquela aldeia iriam até onde eles estavam, e ele, menino de apenas 5 anos, mas muito inteligente, uma inteligência muito grande, ele começou a pensar, ouvindo as mulheres conversando, porque ele estava sentado sobre uma pedra ali, e ouvindo as mulheres conversando, falando sobre Jesus. Aí, então, ele falou, então que coisa, já que eu não posso levar minha mãe até ele, porque ele vai estar ali, já que eu não posso levá-la porque ela está enferma, doente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pessoalmente, lá onde ele está, e vou pedir para que ele, na medida do possível, quando ele possa, que ele venha, então, curar a minha mãe. E esse é o motivo dele poder estar ali. E naquele momento em que ele estava ali, ele estava junto ali, eis que outras pessoas também trazem outras crianças, e ele se junta àquelas crianças, mas Gesiel, em determinado momento, alguém lhe segurou o braço, para que, qual a intenção? Quem lhe segurou eram pessoas do seu apostolado, os apóstolos ou discípulos. A gente pensa ser Simão Pedro, que tenha segurado pelo braço, para não perturbar o mestre. Porque justamente nesse momento em que Jesus, olhando aquelas crianças e olhando o que estava acontecendo ali, ele simplesmente diz, deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não buscar o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, isso inclusive, a gente crê, porque esse é um fato narrado, é um fato acontecido pela espiritualidade. Nós temos notícia desse fato através de Leon Tolstói, que é um fato acontecido. Então, pelo fato de estar lá em Marcos, capítulo 4, versículo de 10 de 14 a 15, então, é aquilo que consta, realmente, que está lá no capítulo de Marcos. Ele possa ter sabido desse acontecimento, e quando ele estava confeccionando o Evangelho, ele colocou essa parte, de deixar vir a minhas criancinhas e não impeçais. Então, a partir daí, o que nós estamos vendo? Um exemplo de um ser pequeno, mas cheio de bondade, cheio de vontade de fazer as coisas boas. Então, aí Jesus, ele chega até Jesus, Jesus o abraça, ele olha para Jesus, aqueles olhos, aquele rosto, aquele sorriso magnânimo, ele olha, e ele, mentalmente, ele percebeu que ele não tinha nada para pedir para Jesus. Eu não vou pedir nada, mas porque Jesus, não por palavra, mas de mente a mente, como se estivesse falando para ele, e ele percebendo, captando, Gesiel, não temas, está tudo bem, a sua mãe já está curada, sua mãe já está curada. Ele atendeu, abençoou aquelas crianças ali, terminou o encontro dele com aquele povo, foi-se embora, e ele também voltou, porque ele veio com uma família, um menino inteligente. Aí ele retorna. Quando eles estão chegando em casa, ele vê aquele alvoroço, aquela coisa, né? Aí, o que poderia passar pela cabeça, né? Aí, eis que uma mulher vem correndo lá de dentro da casa e dizendo, Gesiel, o que aconteceu? Por onde você andou? Há horas que nós estamos te procurando. Por onde você andava? A sua mãe está curada. Eu sei que minha mãe está curada. E eu sei quem curou ela. Foi Jesus de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que curou ela. Tudo bem. Então, diante de tudo isso, ele nunca, apesar de menino, e o tempo vai passando, vem a pré-adolescência, adolescência, vem crescendo, mas ele nunca conseguiu esquecer aquele contato com esse ser tão luminoso. Ele nunca conseguiu esquecer, ao ponto de ele se tornar também um cristão. E, naquele tempo, muitos dos discípulos
dos apóstolos, que após a morte de Jesus foram pregar em outros lugares, mas alguns ficaram na região. E ele procurou se envolver, se interessando melhor sobre essa doutrina nova, que esse ser tão importante havia trazido. Então, ele começa a pregar também. Ele já era jovem, moço, a idade foi passando. Em determinado momento, ele já era um grande pregador do Cristo. Aí ele foi pregar em Roma. Ele foi pregar em Roma, talvez por intuição, ninguém sabe. Mas um momento muito crítico naquele tempo, porque os cristãos eram muito perseguidos. E lá em Roma, muitos se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, fugindo, porque era perigoso demais. E talvez o Gesiel tenha contato com esse pessoal, porque foi dessa forma que ele foi preso. Ele e mais um grupo de pessoas foram presos. E foram levados, então, para a arena, para o circo, para o grande espetáculo. Mas a parte importante que a gente tira disso tudo, desse encontro com Jesus, e o agora, o conhecimento, aquilo que ele deixa de uma forma inusitada, que nós não devemos ter medo em tempo nenhum, porque eles souberam, quando ainda lá nessa aldeia, souberam quando Jesus foi preso, ele foi condenado, ele foi levado à morte, torturado, foi crucificado junto de 2 ladrões. Então, isso trouxe um entristecimento muito grande na região. Mas 3 dias depois, alegria. Aquele ser que havia prometido que ele voltaria em 3 dias depois, que ele ressuscitaria, ele volta 3 dias depois. Momento de muita alegria. Então, o que eles aprenderam disso tudo? Qual o ponto fundamental? O exemplo vivo dele, Jesus, da imortalidade. Ninguém morre. Aquilo que nós temos como morte física não significa morte total. A morte não existe, ninguém morre. Então eles entraram no circo porque eles tinham essa convicção certa que a morte não existe. Ela pode chegar até o nosso corpo, mas não pode chegar em nós. E eles entram cantando naquela grande arena. Em determinado momento, eis que o Gesiel, ele percebe que seu corpo está despedaçado. Dos outros amigos, companheiros, as feras, o sangue derramado naquele local. Mas em determinado momento, eles não sentiram dor nenhuma, nem o medo, graças às informações precisas da imortalidade no Evangelho e da presença desse ser vivo que é Jesus Cristo. Em determinado momento, eles se sentem no ar, como se estivesse levitando, num lugar tão bonito, resplendoroso, luminoso. Quem ele enxerga à frente? O próprio Jesus Cristo, luz viva, e ele ouvindo como fosse um coro de anjos que vinha do arcanjo do infinito, dos arcanos do infinito. E naquele momento então, Jesus caminha na direção deles e os abraça, cada um deles, daqueles mártires daqueles tempos. Qual o alto significado? O exemplo vivo de quem, e no momento em que, quando alguém tem um encontro com Jesus, ele jamais pode ser o mesmo. Quem encontrou Jesus realmente na vida, jamais foi o mesmo. O caso de Gesiel, o caso de muitos e muitos que na atualidade já formam um grande grupo através do exemplo para a construção de um mundo novo, da implantação do reino de Deus na terra, que significa mundo de regeneração. Tudo isso está acontecendo. Então, o que nos resta? Qual a nossa grande esperança? Qual a nossa grande fé? Que tudo isso é uma grande realidade, uma grande verdade, e que vem falar aos nossos ouvidos, não com palavras, mas num som que nós, totalmente inaudível para muitos, mas nós ouvindo, para que a gente jamais tenha medo, jamais nós tenhamos temor, porque o Cristo vivo está sempre presente em nossas vidas. Sempre esteve, está e estará. Então não há motivo para temor. E se tudo isso está a nosso favor, então só temos que agradecer. Que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar a todos, aqueles que falamos aqui, como eu, o Leandro, e outros, e aqueles que nos ouvem,
que a paz, a proteção seja com todos. Momentos difíceis, sim, mas todos seremos grandes vencedores com a glória de Deus. Muito obrigado. O motivo maior para o nosso agradecimento, por nós termos, diante desse universo tão grande, quantos sistemas, mas no nosso sistema e no nosso mundo nós temos esse ser, Jesus, o Cristo do Deus vivo. A nossa profunda gratidão por Ele nos ter abraçado, adotado, e nesse trabalho intenso de nos encaminhar numa velocidade cada vez maior no rumo de nosso Pai eterno. A nossa profunda gratidão a Jesus Cristo, ao nosso Pai Celeste, aos seus emissários, aos benfeitores e amigos espirituais, que estão muito próximos de nós, nossos anjos de guardas, que são nossos mentores, e agradecemos também aquela que pela qual Ele, Jesus, pôde chegar aqui na Terra como criança. Estamos nos referindo à nossa querida Mãe Santíssima. Muito obrigado por tudo. Que a paz e a proteção do Cristo amigo esteja sempre presente em nossas vidas, agora e sempre. Muito obrigado.